Olá pessoal, começando mais uma aula de Matemática D, dessa vez a resolução de exercícios da aula 8, então eu devo repetir para você que se você não assistiu a parte teórica dessa aula, não faz sentido assistir a resolução de exercícios. Pause esse vídeo, procure a aula de conteúdo, assista primeiro e depois volte aqui, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, porque essas aulas de exercícios são bem longas. Exercício número 1 da nossa querida UFPR. Então, em um recipiente no formato esférico, contém um líquido que tem profundidade máxima de 5 centímetros. Então, veja ali, você tem um recipiente dado por um semicírculo, e ele está coberto por um líquido, e essa profundidade ali no ponto mais profundo do líquido, digamos assim, você tem 5 centímetros, que está medido conforme a figura. Sabendo que a medida do diâmetro do recipiente é 20 centímetros, qual o maior ângulo em relação à horizontal que ele pode ser inclinado até que o líquido alcance a borda antes de derramar? Então, o caso em que ele está descrevendo, o maior ângulo inclinado, blá blá blá, é o caso que está sendo mostrado na figura. Veja que você tinha um recipiente, né, se você estivesse na posição de equilíbrio, ele estaria ali o semicírculo bonitinho. Aí você começou a virar o recipiente nesse sentido, no sentido anti-horário, e ele chegou na bordinha aqui, o líquido. Então, quer dizer, se você vira um pouquinho mais, ele vai derramar. Então, esse ângulo que ele entortou aqui é o ângulo máximo que você pôde entortar o recipiente. Não é entortar, é virar o recipiente até você começar a derramar. Então, veja também que as alternativas aqui estão todas erradas, né? Elas estão com erro de digitação na apostila, só coloquei aqui para vocês se atentarem, tá? Não entrem em desespero, não tem que dar nada em quilômetro mesmo. Mas vamos resolver esse exercício. Então, o segredo aqui é trigonometria, né? Então, vamos ver aonde que sai trigonometria nessa semiesfera aqui, nesse semicírculo. Então, veja aqui, você tem o diâmetro vale 20. Contudo, veja que o raio, que vale 10 centímetros, a metade do diâmetro, ele vale 10 centímetros em qualquer ponto que eu escolha do centro até a esfera, correto? Então, se eu escolho do centro até o ponto mais profundo, de fato, da circunferência que eu tenho essa medida, veja que eu vou obter aqui, né? Nossa, ficou muito feio. Eu sou péssima em desenho. Eu tentei dar essa aula hoje para vocês aqui, escrevendo ao vivo. Vamos ver o que acontece. Então, fingindo que isso daqui é uma semisfera. Então, veja que no ponto mais profundo com o líquido aqui, de fato, né, ficou muito ruim o desenho, mas é um esboço. Na hora da prova também a gente não consegue desenhar bonito. Então, na hora o líquido que está aqui, veja, esse valor total aqui vale 10 centímetros. Justamente pelo fato de que ele também é um raio. Mas você sabe que até o líquido vale 5. Portanto, da superfície do líquido até o centro da esfera também vale 5. Do centro da circunferência. E como é a parte mais profunda, é claro, vai ser o ponto onde faz 90 graus. É exatamente o meio do líquido ali, correto? Mas o ângulo que você está procurando, veja, é justamente esse ângulo aqui. Esse ângulo alfa. Contudo, veja bem, você tem um diâmetro que vale 20 e até o meio você sabe que vale 10. Portanto, você também conhece o valor da hipotenusa. Logo, você tem dois valores conhecidos e você tem um ângulo desconhecido. Então, quais são esses dois valores de ângulo? Dois valores conhecidos em relação a esse ângulo. Você tem o cateto oposto e você tem a hipotenusa. Contudo, você vai se lembrar da aula de teoria que cateto oposto sobre hipotenusa é o seno de um ângulo. Então, o seno desse ângulo é 5 sobre 10, cateto oposto sobre hipotenusa. Isso daqui é meio. Então, agora a gente precisa lembrar qual qual ângulo que faz o seno dar meio. Então, bom, se você acabou de assistir aula de teoria, você vai lembrar que, né, exatamente o ângulo, não vou dar um spoiler, mas na hora da prova você teria que montar a tabelinha dos ângulos notáveis. Então, lembra como é que a gente faz a tabela? A gente escreve seno, cosseno e tangente, e a gente coloca os ângulos notáveis que a gente tem. Então, 30 graus, 45 e 60 graus. E aí a gente canta a musiquinha. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 3 e do 2.
Com a tangente é diferente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Viu? É bem fácil, na verdade, né? Depois que você canta. Ela é bem chiclete, na verdade, essa música. E aí você vai reparar nessa tabela aqui que justamente quando o seno vale meio, o ângulo para isso é 30 graus. Portanto, alfa vale 30 graus. Belezinha? Seguindo para o próximo exercício, é um exercício do Enem. Então, vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, então ele estava aqui em A, mediu esse ângulo, foi para B, mantendo o mesmo sentido, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P sobre um ângulo visual 2α, o dobro do anterior. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2 km. Então, AB vale 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será... Então, vamos pensar no que ele deu de informação aqui pra gente. Em primeiro lugar, ele deu A até P, depois B até P, e ele pede a menor distância. É claro, a menor distância é quando você não está indo de forma oblíqua, você vai de forma direta. Lembra que sempre a menor distância entre dois segmentos de reta é um segmento perpendicular, correto? Então, a menor distância que o barco pode percorrer é uma distância, é quando você sai de um ponto que passa pela perpendicular da trajetória do barco e etc. Acho que isso é meio que intuitivo, né? Todo caminho que você faz que não é essa da perpendicular, você está andando mais. Então aqui você tem 30 graus e aqui você tem o dobro, você tem 60 graus. Lembra que esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto P e aqui, convenientemente, eu vou chamar de ponto C para a gente se orientar melhor. Então, ele está querendo saber essa distância aqui, que eu vou chamar de X. Eu sei que AB vale 2.000 e só. Então, veja que eu vou conseguir relacionar x com alguma coisa, com seno tangente de 60, e x com esse 2.000 alguma coisa, com o seno, cosseno ou tangente de 30. Então, veja que 2.000 é a medida desse. Se eu coloco que esse lado aqui, por exemplo, vale y, então eu vou conseguir resolver x e y com esse seno cosseno tangente e depois esse x com 2.000 mais y com esse seno cosseno tangente de 30. Então eu vou ter duas expressões para dois valores desconhecidos. Eu vou conseguir fazer uma equação e substituir as coisas. Fica meio confuso, mas fica mais claro com o tempo. Olha só. Então, primeira coisa, eu vou olhar o triângulo BCP. No triângulo BCP, eu tenho um ângulo de 60 e eu tenho como interesse o cateto oposto e o cateto adjacente a ele. E cateto oposto e cateto adjacente a gente sabe que é tangente, correto? Então, a gente sabe que tangente de 60, então vai ser oposto sobre adjacente. Por outro lado, tangente de 60, veja, a tabela ainda está visível aqui em cima, a gente sabe que é raiz de 3, correto? Então, vamos deixar essa equação aqui no stand-by. Então, agora a gente vai para o segundo triângulo retângulo que a gente tem. O segundo triângulo retângulo que a gente tem, que é o triângulo ACP. Então, o triângulo ACP, você tem o X, de novo, e você tem 2.000 mais Y. Só que o 2.000 mais Y dessa vez é o cateto adjacente e X o cateto oposto. Então, a única diferença foi esse 2.000 a mais, né, que você tem para trás. E dessa vez, a gente está igualando isso com tangente de 30, que é o ângulo formado entre CA e P. Então, aqui você tem o cateto oposto, que é X, e o cateto adjacente, 2.000 mais Y. Isso daqui é tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Então, a gente tem que substituir um no outro. Bom, se eu estou procurando x, eu acho o y nessa e substituo na segunda, correto? Porque daí eu vou sumir com y e vai ficar só x. Então, ali no de cima, veja, eu sei que y, então de 1, segue que y é igual a x sobre raiz de 3. Aí eu vou substituir isso em 2.
Então, eu tenho aqui que x é igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 2.000 mais y. Então, isso é igual a raiz de 3 sobre 3, 2.000 mais x sobre raiz de 3. Então, isso daqui vai dar 2.000 raiz de 3 sobre 3, né? Multiplicando aqui, distribuindo, mais, olha, o raiz vai cortar com raiz, vai ficar x sobre 3 aqui. Então, eu tenho x igual a isso, vou passar o x para o outro lado de cá. Então, eu fico com x menos 1/3 de x, isso é 2.000 raiz de 3 sobre 3. Contudo, x menos 1/3, isso daqui é 2/3 de x. Para isolar o x, portanto, eu passo multiplicando em cima o 3, veja que eu vou ficar multiplicando por 3 meios aqui, vou multiplicar cruzado e vou multiplicar 2.000 raiz de 3 sobre 3. Então, eu cancelo 3 com 3, aqui sobra 1.000 em cima, isso daqui deu 1.000 raiz de 3, que é o gabarito B da questão. Esse caso aqui é um caso bem comum de aparecer, sabe? Nas questões, que é o caso onde você tem dois ângulos e você não tem informações suficientes para ir descobrindo as coisas. Então, você vai ter que escrever os lados, um em função do outro, e substituir. Recomendo bastante que você tampe esse exercício e faça de novo. Conforme você vai ver nessa mesma aula de hoje, tem mais exercícios que usam essa tática, ok? Então, é isso. Parece um pouco complicado no início, mas conforme você pega o papel e você faz, né? Pare minha resolução e tente fazer também. Você vai ver aqui, a gente tem que isolar um, substituindo o outro. Vai dar uma grande sensação de alívio quando você achar, mas não é tão de outro mundo assim, ok? Então, eita, apaguei os bagulho aqui. Então, vamos lá. Exercício 3. Então, esse exercício aqui é da UFPB, então, Federal da Paraíba. Um rapaz deseja calcular a distância entre duas árvores que estão na outra margem do rio, cujas margens são paralelas naquele trecho. Então, esse segmento aqui e esse segmento aqui são paralelos. Observando o desenho, sabe-se que a largura do rio é 100 metros. Qual a distância entre as árvores? Então, veja que o que você está procurando, na verdade, é algo desse tipo aqui. Vou desenhar bonitinho. Então, você tem isso daqui e isso daqui. Correto? Então, veja que você tem esse ângulo aqui. Meu Deus, devia ter feito com uma reta. Esse ângulo aqui é 60 graus. Mas essa distância entre os dois rios que que foi dada para você no enunciado, que é 100 metros, as duas margens do rio, a distância é medida de uma forma perpendicular. Portanto, se isso daqui forma um ângulo reto, eu tenho 30 graus aqui, eu preciso ter 30 graus aqui para dentro. Da mesma forma, se eu tenho 30 graus aqui, eu preciso ter 60 graus aqui dentro. Então, eu tenho um triângulo, cujo um dos lados vale 100, e um triângulo, que um dos ângulos vale 30, e outro triângulo, cujo um dos lados vale 100, e outro ângulo vale 60. Eu quero saber a distância entre as árvores. Tem uma árvore aqui e tem outra árvore aqui. Então, a distância entre as duas árvores seria esse lado x mais esse lado y. Então, nesse caso, a gente consegue descobrir fácil, porque a gente tem um ângulo e um lado conhecido. E lembra, quando tem um ângulo e um lado conhecido, é bem tranquilo da gente saber as coisas. Então, quais são os lados que eu estou mexendo nesse problema? Eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Logo, eu sei que eu vou ter que mexer com tangente. Então, por um lado, eu sei que tangente de 30 graus, isso daqui é cateto oposto sobre cateto adjacente. E tangente de 30, né? Se vocês quiserem cantar a música, a gente canta de novo. Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai em cima do 3 e do 2. Com a tangente, preste atenção. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vocês viram que
Assim, a gente usa o tempo todo essa tabela e a gente costuma mexer. Então, tangente era a última linha, o 30 graus é a primeira coluna, tangente de 30 é isso daqui. Raiz de 3 sobre 3. Né? Vocês podiam ter cantado só da tangente também, mas eu fui... Né? Mas eu quero que vocês decorem mesmo a musiquinha, ok? Então, você tem isso daqui. Logo, isso implica que x vale 100 raiz de 3 sobre 3. E, por outro lado, você tem que tangente de 60 graus é, da mesma forma, y sobre 100. Isso daqui é raiz de 3. Segue aqui que y é 100 raiz de 3. Logo, x mais y é 100 raiz de 3 sobre 3, mais 100 raiz de 3. Parece que é interessante para a gente tirar 100 raiz de 3 em evidência, que está dos dois. Sobra 1/3 no primeiro e 1 no segundo. Logo, isso daqui é 100 raiz de 3 vezes 4/3, ou 400 raiz de 3 sobre 3. E você pode ver de novo que está meio errado aí nas alternativas do exercício, né? Que você tem o 400 raiz de 2 sobre 3. Está errado, tá? É 400 raiz de 3 sobre 3 mesmo. Então, tem vários erros de digitação durante essa aula. Preste bem atenção na hora que for resolver. Não entre em desespero, tá? A apostila pode sim estar errada. Então, vamos lá. Exercício 4. O NESP dessa vez. A figura adiante representa o perfil de uma escada, cujos degraus têm todos a mesma extensão. Então, todos os degraus têm o mesmo tamanho aqui, além da mesma altura. Então, se AB mede 2 metros, então eu tenho um triângulo aqui. Acho que é melhor desenhar com a reta, né? Eu não tô confiando muito na minha mão livre hoje. Nem hoje, nem nunca. Vocês não tiveram a oportunidade de ver eu dando aula no quadro, para vocês verem o desastre que eu sou desenhando figura geométrica. Mas vocês podem contemplar toda a minha glória no YouTube. Então, AB vale 2 e esse ângulo, a BCA, vale 30 graus. Vocês sabem que a gente fala o ângulo BCA, porque esse é o ponto B, esse é o ponto C, esse é o ponto A. Então, é um ângulo formado pelos lados BCA. Ele dá a quina que ele estava falando para você. Então, ele está pedindo a medida da extensão de cada um dos degraus. Extensão, a gente está falando, né, da base dos degraus. Então, me interessa saber essa medida BC aqui, que eu vou chamar de X por simplicidade. Eu tenho um ângulo, eu tenho uma medida, eu tenho todas as outras medidas. Quais são as medidas que eu estou mexendo nesse problema? Cateto oposto, cateto adjacente. Logo, é tangente, não tem jeito. Então, tangente de 30 graus, isso vai ser oposto sobre adjacente. E por outro lado, eu sei, conforme fiz aqui no exercício, de cima, que tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Essa altura do campeonato você também já deve estar decorando, certo? Então, você sabe aqui que x é igual, multiplicando cruzado, vai ser 2 vezes 3 dividido por raiz de 3. Esse é o valor de x, né? Eu prefiro racionalizar. Então, isso daqui ficou 6. Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. Ficou isso daqui. Logo, x ficou 2 raiz de 3. Contudo, veja que não é isso que o exercício está pedindo. O exercício está pedindo a extensão de cada um dos degraus. E esse triângulozão ABC que a gente tem, ele é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 degraus. Então, a resposta certa é x sobre 6. Logo, 2 raiz de 3 sobre 6. E isso daqui é raiz de 3 sobre 3 metros. Perfeito? Raiz de 3 sobre 3, que é a letra E. Não foi tão difícil, né? Vocês viram, depois de um tempo fazendo exercício de trigonometria, vocês começam a pegar o jeito, sabe? É olhar o ângulo, do ponto de vista do ângulo, olhar, tá, qual é a informação que eu tenho, ou quais são as informações de interesse. Aí você meio que fala em voz alta para você mesmo, porque você não quer falar em voz alta para ser desqualificado na prova. Ah, eu tenho cateto sobre nananã, eu tenho cateto e não sei o que, eu tenho hipotenusa e blá blá. Então você sabe qual é, entre seno, cosseno e tangente, quais são as que você tem, as duas medidas que você tem ou que você está interessado. E aí você monta a tua razão de interesse. É mais ou menos isso, é bem direto, ok? Então, trafegando num trecho plano e reto ao longo de uma estrada, o ciclista observa uma torre
No instante em que o ângulo entre a estrada e a linha de visão do ciclista é 60 graus, conforme está na figura, o marcador de quilômetro da bicicleta acusa 103,5 km, quando o ângulo descrito passa a ser 90, então nesse segundo ponto aqui, acusa 104,03 km. Qual é aproximadamente a distância da torre até a estrada? Então, eu tenho aqui um triângulo desse tipo aqui. Veja que esse ângulo é 60, esse ângulo é reto, porque ele disse que era 90 graus, e essa distância aqui é 104,03 menos 103,50. Isso daqui vai dar 0,53. Então, eu tenho aqui 530 metros. Vocês sabem que eu prefiro transformar as coisas para trabalhar sem vírgula. Então, 530 metros aqui, e tá me interessando a distância até a torre, que é esse valor x aqui. O que eu tenho sobre o ponto de vista do ângulo? Cateto oposto e cateto adjacente. Logo, tangente de 60. Tangente de 60 é cateto oposto sobre adjacente. E você já deve estar lembrando agora que isso é raiz de 3. Portanto, a minha distância é x raiz de 3 vezes 530. O enunciado do exercício sugere que, se eu precise, use raiz de 3 como 1,73. Então, 1,73 vezes 530. Então, vamos lá. 1,73, 530. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 7, 21, sobe 2, 5. Mais 15, sobe 1, 36. Sobe 1, 8. O zero desce, 9, 6, 1, 9, vírgula na segunda casa. Então, 916,90 metros, que é a alternativa D. Vocês viram que eu decidi agora fazer com vocês aí o exercício para vocês verem fazendo as continhas também. Mas enfim, vamos que a gente tá meio atrasado nessa aula hoje, tem que correr. Ai, ai, ai. Que aula de exercício que não é corrida, né, gente? Então, Unicamp. Esse exercício, na verdade, é bem longo. Vamos lá. Para trocar uma lâmpada, Roberto encostou a escada na parede de sua casa, de forma que o topo da escada ficou a uma altura de aproximadamente raiz de 14 metros. Horrível, né? Vocês vão entender depois por quê que é tão ruim assim. Então, você tinha a escada, você tinha essa primeira configuração. Quando o Roberto subiu os degraus, a base da escada escorregou por 1 metro, indo tocar um muro paralelo à parede, conforme a ilustração ao lado. Refeito do susto, Roberto reparou que, após deslizar, a escada passou a fazer um ângulo de 45 graus com a horizontal. Então, ele obteve um ângulo de 45 graus. Assim. Pergunte-se qual a distância entre a parede e o muro e qual o comprimento da escada. A primeira coisa que você tem que reparar nesse exercício, quando o exercício usa escadas, é que escadas não mudam de tamanho. Então, se a escada tinha uma medida Hzão aqui, ele vai ter uma medida Hzão aqui, apesar dos meus desenhos indicarem o contrário. Veja que o problema do primeiro caso é que você não tem ângulos, você só tem que a altura que entre a base da parede e onde a escada toca é raiz de 14. Então, gente, se vocês não têm ângulo em um triângulo retângulo, só tem uma coisa que vocês podem recorrer, que é Pitágoras, tá? Então, basicamente isso. A gente sabe que a gente vai ter que usar Pitágoras no primeiro caso. E no segundo caso, eu tenho 45 graus aqui. Então, eu sei que antes, se isso daqui valia x, então a distância entre parede até a escada, e a escada deslizou 1 metro para trás, nesse segundo caso, esse segundo caso tá muito ruim, né? Será que eu consigo esticar ele assim? Então, assim, nesse segundo caso, se antes eu tinha x e deslizou 1 metro para trás, agora eu tenho x mais 1 aqui. Então, veja que eu preciso primeiro descobrir quanto que vale esse x mais 1. Preciso descobrir o valor de x, correto? Então, desse segundo triângulo, eu tenho cateto adjacente e hipotenusa. Então, eu sei que eu preciso usar cosseno. Então, cosseno de 45, se você olhar lá na tabela, isso é raiz de 2 sobre 2. E isso daqui é x mais 1 sobre h. Então, vamos deixar isso aqui por enquanto. E, por outro lado, do primeiro triângulo, segue que, aplicando o teorema de Pitágoras, é hipotenusa ao quadrado igual catetos ao quadrado. Por isso que tá raiz quadrada de 14 ali para dar certo, né? Então, você tem isso daqui. Agora, eu preciso achar x mais 1. Então, eu vou substituir o valor de h, porque aí é mais conveniente para mim
eu achar. Mas, na verdade, veja que na B eu vou precisar do valor da escada também, né? Então, o que será que é mais conveniente eu substituir? O que vocês acham nesse caso? Então, olha, usando essa equação aqui de volta, eu sei que raiz de 2h é igual a 2x mais 1. Então, eu vou elevar ao quadrado, então eu tenho 2h ao quadrado é igual a 4x mais 1 ao quadrado. Mais 2h ao quadrado, por outro lado, olhando para isso daqui, é 2 vezes 14 mais x ao quadrado. Então, olhando para essa segunda parte da igualdade, agora sim sai o que eu preciso. Então, eu tenho 4x ao quadrado mais 2x mais 1, trinômio quadrado perfeito, isso é 2, 14 mais x ao quadrado. Então, aqui eu tenho 4x ao quadrado mais 8x mais 4 é igual a 28 mais 2x ao quadrado. Passo 2 para o outro lado, tenho 2x ao quadrado mais 8x menos 24 igual a 0. Prefiro trabalhar dividindo por 2, eu vejo que tudo é múltiplo. Se você aplicar Bhaskara, você vai descobrir que isso daqui é x menos 2, x mais 6 igual a 0. Como é que eu sei tão rápido? Vocês sabem, né, por soma e produto, que o último termo aqui tem que ser o produto das duas raízes e o do meio tem que ser a soma, né, dos termos que ficam entre parênteses. Então, eu tenho que menos 2 vezes 6 dá menos 12, eu tenho que menos 2 mais 6 dá mais 4. Então, eu sei que essa daqui é a maneira de achar. Contudo, se você não é acostumado a fazer as coisas por soma e produto, faça Bhaskara, não tem erro. Bhaskara é um bagulho louco. Então, desse lado aqui, sai que x é igual a 2 ou x é igual a menos 6. Mas, isso é um valor de distância. Distância não é negativa. Então, x é igual a 2 metros. Portanto, a distância entre a parede e a escada, que é x mais 1, perdão, a distância entre a parede e o muro, que é x mais 1, é 3 metros. E também sai aqui que o valor da escada. Veja que a escada, h ao quadrado, era 14 mais x ao quadrado. Então, eu tenho 14 mais x ao quadrado é 3, 14 mais 9, x ao quadrado é 2, x é 2, x ao quadrado é 4. Então, isso daqui é 18, segue que a escada tem raiz de 18 metros. Perfeito? Vamos tentar fazer mais um exercício no tempo que nós temos, exercício número 7. Corrida contra o relógio nesse momento. Esse é rápido. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno retangular 3x2 que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Então, esse quarto de círculo aqui, essa semi-semicircunferência, é a parte de ouro. E dado que o maior valor da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da área de extração, conforme mostra a figura. Então, eles dividiram isso daqui em 3 fatias de pizza. Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem do terreno que coube a João corresponde a aproximadamente. Então, primeiro eu preciso descobrir, se eu quero saber a porcentagem de terreno que coube a João, eu preciso descobrir qual é a área total e quanto é a área de João e fazer a área de João dividido pela área total. E aí eu tenho porcentagem, correto? Para achar a área de João, é um triângulo. Então eu preciso da base do triângulo e eu preciso da altura. A base eu sei que é 2, certo? Porque tá aqui. A altura eu já não sei, então eu preciso descobrir a altura desse triângulo. Então vamos lá. Eu tenho aqui nesse triângulo base 2, esse x que eu preciso descobrir que é a altura, é uma quina, eu sei que é um ângulo de 90 graus, e ele falou que ele dividiu o quarto do círculo, né? O quarto do círculo, isso é um ângulo reto. Ele dividiu em 3 partes iguais. Então, 3 partes que dá 90 graus, cada terço tem 30 graus. Portanto, eu tenho esse 30 graus, eu preciso descobrir quanto vale x. Eu tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente, eu sei que isso está relacionado com tangente de 30. Então, tangente de 30 é x sobre 2. Eu sei que isso daqui é raiz de 3 sobre 3. Então, x é igual a 2 raiz de 3 sobre 3. Então, veja que a área de João, que é um triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Cancela aqui, isso daqui fica
2 raiz de 3 sobre 3 quilômetros quadrados de área do João. Agora, a área total, que é um retângulo, é 2 vezes 3. Isso daqui... Eita, já tô dando spoiler aqui de quanto vale. 2 vezes 3. Isso daqui dá 6 quilômetros quadrados. A porcentagem da área de João, portanto, é a área de João sobre a área total. Isso daqui vai dar 2 raiz de 3 sobre 3 dividido por 6. Então, eu sei que o raiz de 3 vem aqui para baixo. Eu tenho 2 raiz de 3 sobre 18. Posso simplificar por raiz de 3 sobre 9. Mas veja que o enunciado está escrito 3 raiz de 3 igual a 0,58. Mas está errado, porque raiz de 3 vale aproximadamente 1,7. Então, isso daí, na verdade, é raiz de 3 sobre 3. É um erro de digitação, beleza? Então, se raiz de 3 sobre 3 é aproximadamente 0,58, então, raiz de 3 sobre 3 vezes 1/3 vai ser 0,58 sobre 3. Por que vezes 1/3? Porque isso daqui vezes 1/3 é raiz de 3 sobre 9, que é exatamente a proporção que a gente está procurando. Então, 0,58 dividido por 3, eu tenho 1. Na verdade, não é 1, é 0,1. Então, aqui sobra 2, 28, 9. Sobra 1 e blá, 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 blá. Então, isso daqui é aproximadamente 19% da área, que é a letra E. Correto? Então, hoje vai ficar os outros 3 exercícios que sobraram para vocês fazerem. Não tem nada de novo, é mais ou menos seguindo a ideia que a gente já fez nos exercícios anteriores. E pratiquem bastante. Se tiverem dúvida, entrem em contato comigo. Na aula de conteúdo tem o meu e-mail no final da aula. Então, entre mesmo em contato comigo. Eu sei que trigonometria pode ser um pouco complicada à primeira vista. Mas a gente vai superar isso juntos. Façam muitos exercícios. Vai ficar tranquilo para vocês, beleza? Nos vemos nas próximas semanas. Beijinhos para vocês.